Hey mulher, seja bem-vinda a mais uma entrevista no nosso canal Vozes da Resiliência. Nossa convidada de hoje é Cíntia Rison. A Cíntia é uma mulher muito resiliente e inspiradora. Há 15 anos, ela veio morar nos Estados Unidos e, assim como muitos imigrantes, ela enfrentou diversos desafios. Para superar esses desafios, a Cíntia buscou a terapia do temperamento para se tornar uma pessoa melhor para si mesma. Ela gostou tanto dessa terapia que ela resolveu estudar mais a fundo e hoje a Cíntia ela é pioneira de um projeto chamado Metanoia, que ajuda mulheres a se conhecerem e a transformarem as suas vidas. Cíntia, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu agradeço desde já a sua disponibilidade e a sua humildade de poder compartilhar não só esse projeto tão bonito que você criou para ajudar outras mulheres, mas também a sua intimidade, a sua história e os seus desafios. Muito obrigada e desde já passo a palavra a você. Obrigada, Gisele, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar a minha história, o meu trabalho com vocês. Eu moro em Nova York, nos Estados Unidos. Eu me formei em analista do temperamento, com especialidade em traumas, e no momento eu também estou fazendo um curso técnico brasileiro de psicanálise. E eu estou muito feliz de estar podendo participar do teu canal. Muito feliz. Ai, eu Muito que obrigada. agradeço, mulher, eu que agradeço. A gente se conhece já há um tempo, né, e eu sempre admirei esse trabalho, essa sua garra de você estar buscando sempre melhorar, sempre mais informações, em prol de ajudar outras mulheres, né. Cíntia, conta um pouquinho pra gente, você mora nos Estados Unidos já tem quanto tempo e como que foi essa chegada sua em outro país? Eu gosto de perguntar, porque cada um tem uma experiência, cada um, né, tem uma história para Uhum. contar. Qual é a história da Cíntia chegando nos Estados Unidos? Eu tô aqui já tem 15 anos e foi um momento, assim, muito especial na minha vida, porque eu confesso que eu não esperava vir, nunca tive o sonho americano, né, eu nunca pensei em vir para cá. "Ah, vou para os Estados Unidos morar, trabalhar", nunca pensei. Eu vivia numa cidade pequena, simples, em São Paulo, do interior, estava tudo bem por lá, só que eu encontrei o meu esposo hoje em dia, né, então a gente começou a se falar, nós éramos crianças quando a gente se conhecia, namoradinho de criança, e depois de 20 anos a gente se encontrou. E ele já mora aqui há muitos anos, e a gente começou meio que estar apaixonados um pelo outro, Você online, conheceu né, ele, você reencontrou com ele lá no Brasil? pela internet. Na época não tinha Nossa, Facebook, né, tinha, não vou falar minha idade aqui, mas tinha um Orkut e a gente se encontrou pelo Orkut. que Então, as legal. nossas famílias são amigas já há muitos anos, deve ter uns 30, 40 anos que a minha mãe é amiga da mãe dele, são praticamente parentes. Então a gente brincava quando criança no mesmo bairro. Só que aí ele veio para cá, eu tinha a minha vida no Brasil, os anos foram passando e pela vida a gente se reencontrou no Orkut, porque as famílias estão, né, aquela coisa de: "Ah, deixa eu ver a foto, como que tá a vida dele, da vida dela", e a gente se reencontrou assim. E ele disse: "Cíntia, a gente está namorando, né, pela internet, mas para o Brasil eu não volto, eu já tenho toda uma estrutura de anos aqui nos Estados Unidos, o que que você acha de vir para cá?". Aí eu pensei lá: "Bom, eu vou ficar só nas férias do meu trabalho, vou tirar férias do trabalho, que já estava na hora", eu trabalhava num banco na época, "e vou ver o que que acontece", porque nunca pensei em vir para cá, nunca quis. Essa é a história Muito de muita frio, gente, aquela né, nunca muita imaginar ficar, gente, vir para ficar de férias nunca. e acabar ficando o resto da vida. Foi o que aconteceu. E aí eu vim, e a gente realmente se acertou, eu falei: "Tá bom", ele me pediu em casamento, falei: "Então vamos começar uma vida nova". E estou aqui há 15 anos, já temos um filho de 12 e estamos aqui com a nossa vida estabilizada já. E o tempo passa rápido, né, Cíntia, quando a gente Passa, mal pisca o passou. olho, Eu já confesso foram que, assim, 15 os anos. primeiros 5 anos demorou a passar, porque para mim, né, cada um é uma individualidade, né. Para mim a adaptação levou 5 anos, mas 5 anos, depois Cíntia. disso passou muito, muito rápido. Quais Quan foram as dificuldades maior que você encontrou aí nesses 5 anos? Então, para começar,
eu sempre fui muito apegada à família, então essa questão da adaptação, de romper com a família, de não ter a possibilidade de ver minha família sempre, foi muito difícil para mim, né. Você chegar num país, claro que eu tive a sorte, a bênção de estar com a minha sogra, né, que também já é da minha família, já era amigos, como eu disse, há muitos anos. Mas era só os 2, né, então assim, eu tive que entrar na vida e na rotina dele, no estilo de vida dele, com pessoas diferentes, com idioma diferente, então assim, a primeira dificuldade para mim foi a separação da família, foi Quanto bem tempo você difícil. ficou sem ver sua família no Brasil? Eu fiquei minha mãe veio para cá depois de 1 ano, para o nascimento do meu filho. Mas para eu voltar ao Brasil levou uns 10 anos, porque a gente vai trabalhando, vai fazendo a vida e vai estudando. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos nós não temos férias, assim, de 1 mês, não é assim como no Brasil, né. A nossa oportunidade de tirar férias é um pouco diferente. Então, os nossos trabalhos, a escola do filho não coincidia da gente conseguir ir ao Brasil, de ver realmente o meu país, onde eu morei, os amigos, então levou um tempo. Mas a minha mãe veio, o meu irmão veio, o segundo ponto difícil também foi nessa questão da família, que o meu pai se foi e não conheceu meu filho. Meu filho tinha 8 meses e meu pai tinha câncer, né, convivia com câncer há muitos anos e infelizmente não deu tempo da gente levar, né, o meu filho para ele ver. Ele tinha problemas emocionais também que não deixava, né, não permitia ele pegar avião e vir para os Estados Unidos. Então ele falou: "Filho, eu nunca vou conseguir pegar um avião e te ver". Mas eu tinha certeza de que eu ia conseguir ir ao Brasil vê-lo, mas não deu tempo. Então isso também, nesses 5 anos, primeiros 5 anos, eu vivi essa situação, né. É muito Mas aos difícil, né, poucos é, perder uma pessoa quando a gente está longe, porque parece é, que dá um sentimento, às vezes, de culpa, às vezes um sentimento de impotência. Eu perdi o meu exatamente. avô, na primeira vez que eu morei nos Estados Unidos, eu perdi o meu avô. Foi muito difícil não estar lá com a minha família naquele momento. Para mim foi difícil eu conseguir ir pro funeral, mas assim, foi mentalmente falando, né, na questão da nossa mente, porque todo mundo tem que viver seu luto, e quando a gente está próximo do ente querido, da pessoa, convivendo com a pessoa que está doente, especialmente quando a pessoa está doente, não quando a pessoa se vai de uma maneira brusca, né, mas a minha mente não conseguiu romper essa situação, porque quando eu vim para cá, né, o meu pai estava bem, mesmo convivendo com câncer, ele estava controlando tudo. Então o meu pai, para mim, na minha mente, ele estava saudável. Quando eu voltei para lá, foi para o funeral. Então esse gap, né, esse espaço da minha mente, eu não conseguia lidar com essa situação do Então, luto. mas Eu não então você chegou aí no funeral? no funeral. Eu fui no Ah, funeral, passei 3 dias no Brasil e vim embora. Fui só para o funeral. Então foi muito difícil quando eu voltei, porque quando você perde, você tem aquele baque, vai, participa do funeral, participa da situação, mas não realiza, né, a ficha não cai, né, como o pessoal sim. fala. E aí quando eu voltei, os dias foram passando e eu fiquei não tem mais a voz dele, não tem, naquela época a gente não tinha essa coisa de fazer video call, né, mas eu mandava vídeos, né, e ele mandava para mim, eu podia ligar para ele, eu falei: "Não vai ter mais a voz". É um vazio automático, é um vazio que te obriga a viver esse vazio, né. Então eu lembro que foi muito difícil, porque eu chorava todo o tempo, eu chorava lavando louça, eu chorava cozinhando, eu olhava para o meu filho, eu chorava. Então, assim, foi um momento muito difícil, assim, traumático, que levou tempo nesses 5 anos também, porque sozinha, né, aí tem os outros desafios que eu vivi, o idioma, né, Você não falava nada de eu inglês quando você chegou? nada, gente. Eu cheguei aqui, assim, com inglês de escola brasileira, né, que a gente aprende um pouquinho, mas, assim, é muito diferente, né, a gente Muito. que está aqui, a gente sabe. Então, assim, muito dependente das pessoas, né, do marido, da sogra, de alguns amigos que eu fiz, para me levar em algum lugar. Mas tem um lado positivo, porque muitas pessoas que estão aí há 15 anos ou há mais de 15 anos continuam nessa mesma dificuldade de não aprender a Sim, língua. E você conseguiu superar isso, sim, porque você fala sim. inglês super bem, que eu conheço, Uhum, né, você. uhum. Então eu já vi você conversando em inglês, né.
E como que você estudou inglês junto com o filho, trabalho, marido? Porque essa é a desculpa de muitas mulheres para não estudar inglês. E o que Uhum. você fez para superar essa barreira? Então, no início, antes do meu filho nascer, porque ele nasceu depois de 2 anos, né, então nesse tempo de 2 anos, eu ia para a escola de inglês, Uhum. né. Então eu trabalhava de manhã, saía do trabalho, ia para a escola à noite e ia para casa. Então essa era a minha rotina, trabalho de manhã, a escola. Quando eu cheguei, a minha sogra e meu marido falaram: "Você não pode deixar de estudar, você vai ter que estudar de alguma maneira". Que bom. Mas aí eu comecei, só que quando a gente casa e tem filho, ficou mais difícil, porque eu não tinha ninguém para me ajudar, minha sogra estava trabalhando, meu marido trabalhando, e é ninguém, é zero, zero, zero de ajuda. Então o que que eu fiz? Eu estudava online. E aí depois que ele cresceu, eu comprei livro, eu fazia curso online, tem várias opções, tem biblioteca de graça, né. E aí tinha aqui perto da minha casa também um programa de inglês também, de graça. Então, à noite, meu marido chegava, esperava ele descansar, deixava o filho, eu ia para a escola. O que mais me ajudou, na verdade, a desenvolver, porque muitas vezes a gente vai para a escola, mas tem vergonha de falar. Eu já vi várias mulheres com essa situação. Entendem tudo, sabe responder, mas tem vergonha por causa da pronúncia e tal. O que me ajudou demais foi trabalhar. Quando eu consegui começar a trabalhar, que foi aos poucos, né, porque meu filho também teve um probleminha de saúde e tal, então eu não conseguia trabalhar, o período inteiro do dia, era só meio período, e aí a gente é obrigado a falar inglês, né, então assim, ou fala ou fala, Você trabalhava com o quê, né. Cintia, no começo? No começo você foi trabalhar com o quê? No começo, antes de eu casar, antes de ter filho, eu fiz engraxate, shoe shine, que a gente chama aqui. Eu fiquei, acho que uns 3 meses numa loja engraxando sapato. É uma profissão muito difícil para as mulheres, muito difícil. A gente, fisicamente falando, e o ambiente que é muito masculino, é Masculino. complicado. É complicado, né, as brincadeiras que a gente recebe, depende, né, eu estou dizendo na Você onde foi é a eu primeira estava. mulher que eu conheço que já trabalhou como engraxate, porque eu conheço algumas pessoas, mas são todos homens. É, lá na loja que eu estava tinha uma moça, era uma moça só. Mas é um trabalho difícil, então, por conta de eu tinha acabado de chegar, muito frio, eu não estava acostumada com frio, então eu tinha que estar 7 da manhã lá, eu acordava 5 da manhã, muito frio. Eu fiquei uns 2, 3 meses sem ver o sol, porque aqui no inverno, né, o inverno é longo, 5 da manhã tá escuro, então eu saía para trabalhar e a loja ficava dentro do metrô, né, embaixo do túnel, que tem aquelas lojas na Quinta Nossa, Avenida debaixo do túnel. Então eu trabalhava, quando eu saía às 5h30, 6 horas da tarde para ir para a escola, já estava escuro também. estava escuro. Nossa. Então eu não E a conseguia ver o depressão, sol. né, que dá. Para mim, Exatamente, eu não aguentei. essa fase do ano, para mim, essa época do ano no inverno, É, para mim a parte mais difícil é é. a gente se sentir feliz sem sol. É É difícil. difícil. E o frio, né, -20, -10, essa situação do Ainda frio mais para nessa mim época que é você uma está coisa. falando, fazia mais frio do que faz hoje ainda. E eu cheguei em setembro, eu cheguei aqui em Nossa, setembro. Então eu comecei a nossa. trabalhar novembro, dezembro é o crítico, até fevereiro é o inverno crítico daqui. Então aí eu deixei, e aí eu comecei a andar aos cachorros também, que o pessoal vê nos filmes, né, dog walk. Então eu tinha 8, 10 cachorros para andar, mas também foi uma, assim, foi uma experiência bem legal, porque eu amo bicho, amo, sou doida, eu era doida com os cachorrinhos, mas muito difícil também. Eu andava uns 10, 20 blocos lá de Manhattan, que são muito Eu tenho grandes. amigos já que trabalharam como dog É, walker, e é muito difícil, porque é, é na chuva, é no frio, é na neve, é no exatamente. sol. Eu comprei capa de chuva, né, bota, tudo, porque tem que sair, o bichinho tem que passear, tem que fazer as necessidades dele em qualquer tempo, né, em qualquer clima. E aí depois eu comecei como babá, aos pouquinhos eu fui fazendo mais contatos, né, eu sempre frequentei a igreja aqui, né, eu conheci a igreja, eu conheci o evangelho aqui, então eu comecei a ter amizades com as pessoas de lá e algumas mulheres me ajudaram, né, aí eu comecei de babá, fazer, né, o trabalho de babá, depois faxina, e aos pouquinhos eu fui melhorando o meu inglês. Gente, o inglês é o principal, o É o principal. principal. É te dar Para liberdade, aí né, você de exatamente, você entender. consegue se Por comunicar. exemplo, eu estou vivendo uma experiência aqui em Israel, que eu não Uhum, falo hebraico, eu entendo uhum. pouquíssimas palavras, assim, acredito que não dá 10 palavras
Se eu escutar, eu entendo. Aham. E fazia muito tempo, né, que eu não estava num país que eu não entendia o idioma. E eu falo inglês, falo espanhol e falo português. Então, fazia muito. Eu acho que eu não me lembro a última vez que eu viajei para algum lugar que eu não entendi o idioma, por mais que 80% das pessoas aqui falam inglês. Então, eu acabo ainda conseguindo me virar bem, mas tem alguns lugares que as pessoas não falam inglês mesmo. E mesmo quando falam, às vezes eu estou num ambiente que está todo mundo falando em hebraico e eu não estou entendendo nada do que está sendo falado ali na mesa que a gente está É, jantando, no evento que a gente está. é, E isso é muito frustrante, porque você, ainda mais eu que sou super comunicativa, né? Você também, a gente gosta de conversar, a gente gosta, né, de participar dos assuntos. E aí você tá ali, você não sabe que ninguém, né, o que a pessoa está é. falando, e é muito difícil. Isso porque eu ainda consigo, eu precisei ir no médico aqui, que eu tive uma inflamação na garganta, ele falava inglês, então eu ainda consigo me virar bem sozinha aqui. Mas imagina, você tá nos Estados Unidos, não fala inglês, quase ninguém fala português, então você Hum, está sempre dependendo de alguém. Quando você é, aprende o idioma, é como se você estivesse ganhando ali uma liberdade, né, de sair, uma segurança maior para você sair, para você se exatamente. virar no banco, no médico, em qualquer lugar que seja, É. viajar dentro do país, né? Eu tive a situação mais difícil para mim nessa questão do inglês, né, a gente tem inúmeras histórias engraçadas, eu já peguei ônibus errado, eu já na verdade eu estava no ônibus certo, mas o Ah, mas isso motorista eu faço falou que até estava errado, hoje, assim, por causa do inglês. Uma pessoa veio comigo né? Não até é, a esquina me cantando, o rapaz me cantando e eu não entendendo nada, eu: "Aham, aham", assim, muitas histórias não, engraçadas e eu não estava entendendo o que a pessoa estava falando. Mas a é, mais difícil, você está falando aqui agora e me veio na cabeça, foi no parto do meu filho. Eu não tinha inglês. nossa, E assim, quando eu fazia o pré-natal, eles tinham a tradução. Então eles colocavam no telefone uma pessoa que falava português, entendia, na verdade, que pelo sotaque não é brasileira, então ela traduzia toda a minha conversa com os médicos. Mas no dia do parto, que a bolsa estourou aqui em casa, então não foi planejado, né? Eu queria normal, então estourou, eu fui direto para o hospital. É tudo em inglês. Eu entrei nas teve alguns momentos que meu marido não pôde entrar comigo. Então, assim, a equipe médica na época me tratou mal, porque perguntou: "Qual é a tua altura?" E eu não estava entendendo o que ela estava falando. Eu estava com dor, contração, foi na hora de tomar uma anestesia lá. Eu estava com muita nossa, dor, nervosa, né, porque você vai ter seu filho, é difícil. Como é que vai ser, primeiro né? filho, E ela sim. fazendo algumas perguntas com muito seca, e eu: "Não estou entendendo, não estou entendendo". "Ah, você não sabe a sua altura?" Fez assim para mim. Eu não estava Não, entendendo o e que a nesse pessoa estava caso falando. não é só saber a altura, porque se você responder eu tenho 1 metro e tanto, também eles não entendem. Você tem que ainda saber o inglês e ainda Exato, tem que limite. converter. O peso e a Ai, altura é gente, medido diferente, né, é medido diferente aqui. É o único país que é medido diferente. Então, assim, é foi um desafio muito grande a questão do idioma, mas é possível, né. Tem que ter garra, tem que ter resiliência, mas é possível, eu consegui. Se eu consigo, todo mundo consegue. A é gente tem essa verdade. capacidade, entendeu? A gente tem a capacidade, basta querer, Tem, basta se dedicar, basta colocar como exatamente, prioridade, né? Quando a gente coloca alguma coisa exatamente. na vida como prioridade, a gente busca por É, aquilo, né? Agora, quando aquilo não é. é prioridade, a gente vai ficar É. inventando desculpa Tem o pessoas tempo que estão aqui 30 anos, 35 anos, não falam inglês, não entendem, que não é a precisam do filho, do prioridade. neto. Exatamente. Porque não é a É. prioridade, né? E aí, às vezes, a pessoa inventa desculpa. Então, aí não é a desculpa, é assim, isso não é minha prioridade. Então, o dia que for, a Se pessoa vai se acomodou, né, porque esforçar. como tem muita comunidade brasileira, a pessoa se acomoda só naquele grupo. Ô, Cíntia, e vamos conversar aqui sobre a terapia do temperamento. Aonde Sim. foi que, né, em qual fase da sua vida e o que é a terapia do temperamento? Como isso Uhum. vem ajudando você e outras mulheres? Eu sempre tive problemas emocionais, né, cada um carrega a sua bagagem, a sua história de Uhum. infância, isso é natural, não tem uma pessoa que levanta a mão e fala: "Ah, eu não tenho nada". Uns têm muito mais, outros têm muito menos, então, convivendo com essa história toda que eu compartilhei com você, durante a pandemia,
que tudo parou, né, eu vejo que foi para mim um momento que Deus retirou para mim de eu olhar para mim, né. Eu acho que aconteceu isso com muitas pessoas, né, de olhar para si, de olhar para o ambiente, para o marido e mulher, para os filhos, porque a gente está nessa vida corrida e não consegue olhar para o ambiente de dentro de casa. E nesse momento da pandemia eu tive a oportunidade de olhar para mim, e eu falo que foi Deus, porque eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca pensei que eu precisava de ajuda emocional. E aí, a pastora da minha igreja, ela é formada também, é especializada também no assunto, e ela começou a fazer algumas lives na internet, no Instagram, sobre o assunto. E eu aqui em casa, eu falei, deixa eu ver, deixa eu assistir, né, sobre esse assunto, ao invés de ficar em Netflix, né? Porque eu tenho certeza que muita gente ficou assistindo inúmeras séries durante a pandemia. Comecei a acompanhar as lives dela sobre temperamento, né? E isso falou muito forte comigo, porque ela explicou cada temperamento, né? São 5 temperamentos. No Brasil, tem alguns estudos que dizem que são 4 temperamentos. O 5º temperamento foi descoberto aqui nos Estados Unidos, né? Quais são? Então, são o colérico, o melancólico, o sanguíneo, o fleumático e o supino. Esse 5º supino foi feita uma pesquisa pelo Dr. Arnold, lá em Sarasota, então eles descobriram uma característica diferente, porque eles fazem testes nas pessoas, né? Testes emocionais, pesquisas, perguntas, testes de comportamento. Então eles descobriram que tinha algumas pessoas que tinham umas características que os outros 4 não tinham. E dentro de muitos anos de estudos, eles nomearam esse temperamento como supine, que eles falam aqui, né? E a gente em português a gente fala supino. Então nessas lives ela começou a explicar as características de cada temperamento, as qualidades de cada temperamento, mas também as fraquezas, as dificuldades. E eu me encaixei em muita coisa. Eu falei, nossa, porque eu tinha um comportamento intolerante, eu tinha um comportamento agressivo, eu tinha um comportamento controlador. Mas outras coisas tinha um comportamento codependente, eu era muito sensível, eu chorava. Então, isso tudo junto, sem entender, começou a me adoecer e adoecer as pessoas que estavam ao meu redor. Por isso que eu falei, deixa eu assistir essas lives e ver o que que é isso. E assim, entrou como uma luva em mim, porque cada um vai se identificar com uma terapia, existem inúmeras formas, inúmeras terapias por aí, e a gente se identifica. Eu me identifiquei demais com a do temperamento, porque eu me vi em alguns temperamentos, assim, literalmente. Tanto que eu brincava com ela, olha, eu acho que só falta você dar meu nome aí na tua live, porque você tá falando de mim. Então foi assim que eu comecei a fazer a terapia para mim, né? E aí eu liguei para ela, a gente faz um teste primeiro com 60 perguntas, são 60 perguntinhas rapidinho, leva uns 10 minutinhos, não tem resposta certa e errada, é o que você pensa, é o que você é. E depois disso ela me trouxe o teste, né? O resultado do teste do temperamento com as minhas características. E realmente para mim é surreal. Parece como que sabem que eu sou desse jeito, né? Minhas características. E dentro desse resultado, eu falei para elas minhas dificuldades, aonde eu queria trabalhar também. E aí nós fizemos uma terapia. Foi mais ou menos 2 anos e meio de tratamento. Eu fiz, escolha, né? É opcional. A pessoa tem a opção de escolher quanto tempo, não tem aquela coisa que fica para o resto da vida. Existem terapias que você tem que fazer para o resto da vida. Na terapia do temperamento não é assim. Então eu quis 2 anos. Agora eu continuo vendo ela, mas é a cada 3 meses, a cada 6 meses, que é tipo, né, um follow-up que a gente fala, né? Porque todo terapeuta precisa de um terapeuta também para compartilhar. E aí você fez, e quando que você começou a estudar isso para ajudar outras pessoas? Sim, então depois disso que eu entendi que é uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta maravilhosa, né? Eu não digo que traz cura, eu digo que é uma ferramenta, tudo depende de quem está recebendo, vai depender de mim, vai depender de você, né? A mesma coisa que o inglês que a gente está falando aqui. Mas para mim eu vi, nossa, é uma ferramenta maravilhosa. Eu vou estudar sobre isso, porque eu sempre tive, desde criança, essa coisa no coração de ouvir as amigas, né? As minhas amiguinhas me ligavam
e desabafavam comigo. Então eu sempre tive isso dentro de mim. Eu sempre tive esse sonho, né, de ajudar as pessoas. Quando eu entrei para o evangelho, quando eu aceitei Jesus, queimou ainda mais no meu coração, que eu digo que é um chamado, né? Eu tenho um chamado de Deus para minha vida, de compartilhar não só o amor de Deus, mas essa ferramenta. Eu só não sabia qual era ainda. Mas eu já Uhum. ouvi as minhas amigas e dava meus conselhos, né, da minha opinião, que hoje não é o caso, né? A gente não dá a nossa opinião. Então eu comecei a estudar, é uma faculdade online, é um instituto, né, online, cristão, lá de Sarasota, e aí eu fiz, em primeiro lugar, como analista do temperamento. Aí eu aprendi a analisar o temperamento, a fazer esse teste, como eu mencionei, então foram mais ou menos uns 2, 3 anos nesse estudo. Quando eu encerrei, que eu recebi o meu certificado, né, já tenho a licença, eu quis me especializar, fazer um mestrado, e aí é onde eu entrei na especialização de traumas, né, que eles falam de Christian Life Coaching, como se fosse um coach de vida cristã, né. Uhum. Eu não me considero coach, porque essa palavra é muito superficial para o trabalho que a faculdade nos ensina, entende? E ainda mais a especialização que eu escolhi, né? Eu gosto de falar que é terapeuta mesmo, né? Porque eu faço uma terapia com a pessoa. Eu me especializei em traumas, violência doméstica, abusos, então foi mais uns 3 anos de estudo muito difícil, a gente tem umas leituras bem densas sobre o assunto, não é um assunto Você fácil de já ler. terminou esse curso ou você ainda está fazendo? Não, eu já terminei, eu já estou com certificado, com mestrado, eu já estou apta a trabalhar nessa área de traumas e violência doméstica, e eu estou montando um projeto agora nessa Uhum. área, e também não quis parar não, aí dentro desse quase no finalzinho do meu trabalho, que eu já estava escrevendo, digitando meu trabalho, que eu tinha que apresentar para eles, né, eu conheci o curso de psicanálise aí brasileira, porque uma amiga minha, o irmão, a família dela tem uma escola no Rio de Janeiro, né. Então eu comecei, já tem 1 ano e meio que eu estou estudando psicanálise também, já estou atendendo como estágio 2 pacientes. Então, assim, também abriu, né, o leque para mim, para eu poder ajudar as mulheres e as pessoas, né, mas o meu foco são as mulheres mesmo. E qual é o projeto que você tem relacionado às mulheres em relação a esse Sim. estudo que você está fazendo? Já tem um tempão que eu tenho isso no coração, né, é um projeto que eu quero compartilhar e dividir com as mulheres o que aconteceu comigo, né. Eu tenho uma história muito forte de passado, eu tenho uma história muito difícil, né, de vida, de passado, de escolhas certas e erradas, então hoje aonde eu me vejo, no ponto que eu estou hoje, o que que eu penso? Se eu conseguir, elas vão conseguir, com as histórias mais leves que a minha ou até mais pesadas que a minha, eu consegui, então elas vão conseguir. Então, o meu projeto é esse, é compartilhar o que eu tenho, o que eu vivi, prática, experiência de vida com essas ferramentas, Gi. Então, como é que chama? Meu projeto chama Metanoia. Por que que eu escolhi esse nome Metanoia? Uma conversão de mente, né. O que que é conversão de mente? É você mudar a tua mente, mudar o pensamento que você tem a seu respeito, né, a respeito da tua situação, a respeito das pessoas e sociedade. Porque eu Muitos comecei a falam que metanoia é como se fosse arrependimento, né, mas não é e se arrepender, é você mudar a forma que você pensa, que você vê, que você enxerga o mundo, que você o enxerga, né, ao seu arrependimento, redor. a palavra arrependimento da metanoia, é porque tem na Bíblia, essa palavra tem na Bíblia. Se a gente for lá nos antigos, nos idiomas antigos, quando a Bíblia foi escrita, é escrito metanoia para arrependimento, conversão para metanoia também. Então, colocando fora do evangelho, para aquelas pessoas que têm outras religiões, a metanoia é uma conversão de mente também. Na área Uhum. psicológica, você converte. O que que é uma conversão quando a gente está dirigindo? Você está num caminho, você volta, você muda o teu caminho quando você está dirigindo. Ah, eu vou fazer uma conversão. Na verdade, a gente muda o nosso caminho.
a nossa trajetória. Então, no meu projeto eu quero ajudar essas mulheres a converter a mente para elas primeiro, porque o que eu observei comigo, na minha experiência, e as mulheres que eu atendo hoje a gente ouve as vozes de fora e quer se adaptar naquilo, na opinião das pessoas, na sociedade, aquilo que é imposto. Então a nossa mente, ela é forjada de uma maneira que não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu gosto, né? Uhum. Então vamos olhar para nós primeiro e E muitas vezes converter. a gente nem percebe, né, Cíntia? Porque a gente, Exatamente. principalmente, eu gosto de falar em relação nós mulheres, né? Esse canal, ele é feito especialmente Uhum. para as mulheres, né? Com foco em mulheres. Então, nós mulheres, a gente sofre pressão de diversas áreas, É, né? Nós mulheres somos, muitas vezes, mães, filhas, irmãs, tias, esposas, profissionais, e aí a gente tem que estar com o cabelo feito, com a unha é, feita, com a maquiagem bem feita, e isso quando não vem um modismo, né? Então, o modismo é preenchimento exatamente. Padrão. labial, silicone, padrão, é aquele padrão, e que as pessoas, e muitas vezes são as pessoas que estão ao nosso redor, sem É. perceber, e até mesmo outras mulheres nos cobram coisas, né? Quantas vezes, por exemplo, eu não escuto da minha mãe, nossa, mas você está comendo isso? Mas, gente, isso é o que eu consegui fazer agora, porque olha a minha vida como foi. Então, isso daqui é o que eu consigo hoje. Pode ser que amanhã eu consiga ter uma alimentação melhor, mas isso daqui é o que eu consigo hoje, né? Ah, mas você parou a academia, mas eu estava fazendo faculdade, trabalhando 12 horas por dia. Então, muitas vezes, as pessoas ao nosso redor que nos querem bem, são conselhos, são perguntas ou são, né, dicas que nos dão porque nos querem ver bem, mas não entende Uhum. muitas vezes a pressão que a gente tem e que às vezes a Uhum. gente só quer dar o melhor que a gente pode e aquilo é o melhor que a gente É, pode e as pessoas têm que aceitar aquilo e não aceitam. E nos cobra, porque você está acima do peso, porque você está abaixo do peso, nossa, você tem que pintar o cabelo, nossa, sua unha não está feita hoje. E isso eu estou falando aqui, coisinhas básicas do dia a dia. Eu não exatamente. estou dizendo expressões como, nossa, você não vai casar? Nossa, você não vai ter filho? Mas você não vai ter mais filho? É. Então, são todo momento da nossa vida, né, a mulher ela sofre pressão. Se a mulher resolve ser dona de casa, cuidar bem dos filhos, do marido, estar presente em todo momento, Ela nossa, é julgada. ela não trabalha, que pessoa folgada, isso e aquilo. É. Ou a mulher ela tem um trabalho, ela se dedicou a vida inteira, ela não pôde ir na reunião do filho, porque o chefe às vezes não liberou, mas nossa, que Uhum. mãe relata aquela mãe. É. Então a gente vive uma pressão muito grande social que nos ataca o tempo todo, né? E como que você acredita que você, com o seu projeto Metanoia, ajuda mulheres que estão sofrendo essa pressão? O plano que eu ofereço, em primeiro lugar, é a gente olhar para dentro da gente. Chegou um Uhum, ponto quando eu comecei a tirar toda, eu brinco, né, toda a sujeira de dentro de mim, eu não sabia o que eu gostava. Eu uhum, não sabia realmente se eu gostava de roxo, de preto, de branco, eu não sabia a cor que eu gostava. Eu cheguei no momento que eu uhum, sentei no meu sofá e chorei. Quem eu sou? Porque eu ouvi vozes. Eu ouvi vozes. Eu segui. As nossas mães, elas deram também aquilo que elas tinham, porque elas também eram pressionadas na geração uhum, delas, né. ah, Então eu estou aqui hoje para ser a diferença daqui para frente, pra minha geração, para as mulheres de hoje, para o futuro, e compartilhar com as outras mulheres, para que elas também sejam e a gente possa fazer diferença na vida delas. Então, uhum, eu comecei a entender que precisa olhar para dentro em primeiro lugar. O meu plano primeiro vamos fazer o teste do temperamento, vamos descobrir, porque nós somos diferentes, todo ser humano é criado de uma maneira diferente, cada um tem o seu temperamento, a sua sim, sim. qualidade, a sua força e a sua debilidade que pode ser trabalhada. Eu descobri no Sim. meu temperamento que estava escrito assim: você tem um espírito gentil. Eu olhei para esse, né, esse tema, olhei para minha pastora, eu falei: não, isso não existe dentro de mim. Isso não existe dentro de mim. Eu não consigo ver meu espírito gentil, porque eu sou gentil. Por quê, Cíntia? Ela perguntou. Eu falei, porque a vida toda eu escutei que eu sou muito brava, muito nervosa, muito grosseira. Aonde que você está descobrindo esse espírito gentil? Ela fez assim: nós vamos pensar por uma semana. Eu quero que você pense por uma semana sobre você. Tenta olhar para você, descobrir. Eu passei a semana chorando, porque eu me vi com 4, 5 aninhos, a criança gentil que eu era. A menininha romântica, a menininha sensível, a menininha que dava os brinquedos.
Falei: "Meu Deus, eu sou Ô, gentil". Cíntia, você falando isso me fez lembrar uma coisa relacionada a mim. Eu sempre fui um pouco, assim, de ter opiniões, né, então eu tenho minha opinião sobre certas Uhum. coisas e eu, né, então eu sempre tive minha opinião. Mas por muito tempo, pessoas da minha família sempre falavam para mim assim: "Porque você é chata", e muita gente me chamava de chata. E há uns anos, de uns anos para cá, às vezes eu falo para alguém assim: "Nossa, é porque eu sou chata". Aí várias pessoas já falaram para mim: "Eu não acho que você é uma pessoa chata, eu É, acho que você tem a sua opinião", porque principalmente nos Estados Unidos, as nossas opiniões são mais respeitadas, você pode ser um pouco isso. mais aquilo que você quer. Não sei Estados Unidos Uhum. ou Nova York, mas e Nova York em si, né? Não sei nos Estados Unidos inteiro, mas em Nova York, onde a gente mora hoje, você pode ser o que você quer. É muito mais assim, o que você quer, o que você é mais respeitado. E Uhum. algumas pessoas, e pessoas que eu convivo diariamente, falam assim para mim: eu não sei de onde você é uma pessoa chata, eu acho que você tem as suas opiniões e eu acho bacana isso. E Na eu passei a psicanálise fala olhar sobre ditos, e eu ditos. passei a olhar de forma totalmente diferente aquilo que Uhum, eu ouvia a vida uhum, toda de pessoas que não estavam preparadas ou não queriam aceitar a minha opinião, que era diferente da dela, principalmente família, é muito assim, né? A família, ela te cria e ela, né? E eu não estou fazendo uma crítica à minha mãe, minhas tias, a ninguém aqui uhum, não, mas porque elas são aquilo que elas foram ensinadas. E algumas pessoas, elas simplesmente absorvem aquilo, e aquilo é o que é certo. E eu não sou assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui de questionar mais, sempre fui de falar, tá bom, você pensa assim, mas eu não penso assim. Então eu era o diferente, né? E aí eu era a chata. Ou uhum, escuta uma coisa, fica quieta, absorve, não fala. Eu não, você tá me falando uma coisa, então eu vou te falar o que eu penso, uhum, né? uhum. Então as pessoas às vezes não estão acostumadas com isso. E hoje, morando nos Estados Unidos e cercada das pessoas que eu me cerco hoje, eu passei a perceber que não, que aí eu passei a olhar e falar, não, então realmente eu não sou a pessoa chata que me falaram que eu sou lá Você atrás, não eu é tenho o minha você opinião, não é o dito que foi criado dentro de você. obrigado. É, porque o que eu ouvia era isso e que eu não ia conseguir, que eu tinha dificuldade de aprendizado. Então a vida toda eu acreditei que eu tinha dificuldade de aprendizado. Hoje, quando eu peguei o diploma de mestrado na mão, quando chegou pelo correio meu, eu Olha falei: "Meu isso. Deus, eu consegui". Quando eu tirei carteira de motorista aqui quase sem inglês, para mim isso foi uma grande coisa. Lógico que Porque eu é. estava sendo tratada, né, o a minha autoestima, as mulheres estão com muita dificuldade de autoestima, por quê? Porque a gente se compara com padrões, a gente se compara com o que é falado a nosso respeito e aquilo que a gente é obrigada a ser, como você comentou, né, a mulher eu tive isso, a esposa que decide estar em casa, não trabalhar para cuidar, "Ah, mas é folgada, muita mulher consegue, por que que você não consegue?". Mas ninguém conseguia ver a realidade dentro da minha casa. Apesar de ter sido uma escolha, porque meu filho tinha dificuldade de saúde respiratória, ninguém veio aqui ver, mas as opiniões alheias vinham. Entende? Aí quando eu decidi começar a trabalhar, por exemplo, um exemplo muito recente que eu vou dar aqui, eu faço jiu-jitsu, tem quase 2 anos. E quando eu comecei a contar para as pessoas, especialmente as mulheres, como você mesma falou, até as mulheres nos julgam. Uhum, Fez muito. assim: "Nossa, eu acho que a gente não tem mais idade para fazer jiu-jitsu", né. Aí eu olhei para ela, assim, e falei: "Isso é você que pensa, porque idade para fazer jiu-jitsu todas têm, não interessa a idade. Se tá te fazendo bem, aquilo que te faz bem para sua saúde", eu refleti, não vai contra os meus princípios, não vai contra aquilo que eu acredito, não vai contra, né. Então, assim, eu não vou me preocupar com o que as pessoas falam, mas isso hoje, porque eu tenho tratamento, eu já estudei o assunto. Muitas mulheres que eu atendo, elas deixam de fazer, elas abandonam os sonhos, porque disseram que não é bonito, porque disseram que não vai dar certo. Muitas mulheres que eu atendo, a maioria que eu atendo, Gi, é problema de autoestima, é problema de identidade, elas não sabem quem elas são, porque elas ouvem, absorvem e o comportamento começa a se tornar aquilo que ouviu. Então a minha Ou também ferramenta você quer se encaixar, né, você a mulher muitas vezes ela quer se encaixar no grupo é, das amigas, ela quer se encaixar para ter aquele namorado, ela tenta se encaixar para manter aquele casamento, mesmo que seja um exatamente, relacionamento prejudicial à saúde dela. Então ela vai exatamente. se anulando, se anulando, se anulando. Chega uma hora que ela não sabe qual é a comida favorita, coisa simples, né, a cor que ela gosta, a comida É. favorita,
estilos de roupa que ela gosta de ir, o corte de cabelo que ela gosta, ela não sabe, porque ela só faz para agradar o outro, mas não Isso, para si mesma. isso, exatamente. E a gente não é ensinada, né, dentro de casa, na família, a se gostar primeiro, porque A as dizer nossas não, mães, a nossa família exatamente, a dizer não, né. Eu a se falo colocar muito em primeiro lugar, né. com as minhas pacientes, todas têm, não teve uma, não tem exceção, todas têm dificuldade de dizer não. Porque o não, ele não é falta de respeito, a falta de respeito é a maneira que você se comunica, é o que Mas eu eu acho que isso é aprendi em cultural, primeiro lugar. Cíntia. Mas, Cíntia, eu Exatamente, acho que na nossa sociedade brasileira isso é muito exatamente. cultural. A gente É, vê isso quando a gente sai do é, Brasil e vai para os Estados Unidos, porque é. a criança ela já é educada a dizer não se ela não quer. Então, eu não Expressar, quero que você me dá um beijo, e a gente respeita que a criança não quer dar pronto. um beijo. E não Eu é não, ofensivo. eu não quero comer isso. Uhum. Então, ela não vai comer, porque É, é respeitado o não dela. No é. Brasil, a gente faz o quê? A gente, né, aceita algumas coisas. Por exemplo, eu vou te ver na sua casa. Eu vou na sua casa tomar um café. Eu não quero que você venha. Eu não quero receber ninguém. Eu quero descansar no meu domingo. É, E não, né? Mas aí você fica chateado. Como é que eu vou falar que não, né? é, Então, nós somos uma cultura, infelizmente, treinadas para agradar o outro, não treinada, mas educada para agradar o outro e não a nós mesmos. Em primeiro lugar, não é, é egoísmo a gente se colocar em primeiro lugar, né? Mas infelizmente a gente não exatamente. foi criada dessa forma. É, e aí esse meu projeto é para isso, sabe, a gente vai fazer o teste, nós vamos, entender as qualidades, você vê qualidades que a gente nem sabe que tem, aprender a trabalhar nessas qualidades e também as fraquezas. Todo mundo tem, né, todo mundo tem Todo mundo fraqueza. tem, sim, sim. Então, aí com isso, a pessoa ela vai se olhando primeiro. Então só uma frase que eu queria colocar aqui, que é dessa minha pastora, a pastora Deiva, ela tem um livro também que ela diz assim: "Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor", né. O que acontece comigo define, né, os meus relacionamentos. Quem eu sou define os meus relacionamentos. Então, muitas vezes eu vejo mulheres que passam, eu vou te dar o caso aqui agora, por exemplo. Eu tenho uma paciente que ela veio com problema de autoestima. Ela não conseguia se olhar no espelho, ela não se arrumava no espelho. E aos poucos nós fizemos o teste, né, do temperamento, viemos o resultado e aos poucos nós fomos conversando sobre o assunto. Por Isso é uma quê? coisa muito séria, de não se olhar no espelho. Eu tive um relacionamento abusivo por mais ou menos 1 ano. E depois desse relacionamento abusivo, eu já fazia terapia, eu saí desse relacionamento, e mesmo assim eu não conseguia me olhar no espelho por mais ou menos 6 meses. Quando meu olho encontrava o meu olhar no espelho, eu chorava. E eu me achava feia. Eu me lembro que eu falava assim para minha mãe: eu nunca tive problema comigo, assim, se eu tô um pouquinho Uhum, mais gorda, um pouquinho mais magra, um pouquinho acima do peso, um pouquinho abaixo do peso, se eu tô cheia de espinha no rosto, que tem fase, né, que te dá um pouco mais de uhum, espinha. Eu nunca tive esse sim. tipo de problema comigo. Eu sempre tive uma autoestima muito assim equilibrada, não aquela autoestima que te coloca, né? Mas naquela fase da minha vida, eu falava assim: eu me acho feia por dentro, e eu não me olhava no espelho. Então, minha psicóloga me ajudou muito naquela época, porque eu tive que aprender a voltar a me amar, né? E muitas mulheres passam por isso. Quão comum isso. Até aqui, enquanto eu É, estou entrevistando algumas pessoas, as pessoas falam. Eu já tive 2 casos aqui que as pessoas falavam: eu não me olhava no espelho. é. Né? É Teve muito uma entrevistada, normal isso que acontece. teve a Gislaine, uma entrevistada aqui que a gente falou sobre relacionamentos abusivos, que ela disse: eu não sabia que meus olhos eram verdes. Eu achava que meu olho era azul. E ela foi realmente se ver, se olhar e se entender já na fase adulta, que ela descobriu que o olho dela não era azul, era verde. Uhum. Então, é muito forte isso, né? De você não conseguir olhar Isso no isso espelho. afeta a vida inteira da pessoa, da mulher. Porque você se olhar no espelho, como você falou, você não consegue olhar nos seus olhos. E é o espelho, por que que você não conseguiu olhar nos seus olhos? Porque você via a sua dor, e você não É, queria enfrentar a sua dor, porque tá doendo. Quem que gosta, se tem um dói. corte no braço, você põe a mão no corte? Não, vai estar doendo, Não, você vai proteger sua dor, né. é, Então quando você se olha no espelho e se olha nos olhos, é como se você estivesse vendo a realidade da tua dor. E se não é. tem uma pessoa do teu lado te ajudando, como você teve sua psicóloga segurando na tua mão aí, não, você vai, foi o que aconteceu com essa paciente. Eu falei, você vai conseguir, sem forçar, entendendo o porquê que aconteceu,
entende? Realmente eu tenho pacientes que passam por abusos emocionais. Aqui nos Estados Unidos o abuso físico acontece, mas é muito raro, porque a gente sabe que a lei funciona e a pessoa vai presa. Mas o abuso emocional, o psicológico, o abuso financeiro é muito grande, é muito grande. E a mulher, ela não consegue identificar. Por que que ela não Muitas consegue vezes não. identificar? Porque ela não tem a prioridade, ela não conhece ela primeiro, entende? Ela não consegue descobrir o limite dela. Então, de Ô, repente, Cíntia, o parceiro. também tem essa questão que nem você falou da frase, né? Que a gente tem que primeiro mudar a gente para mudar o nosso Exatamente, redor. Mas exatamente. muitas vezes o que que a gente faz? A gente quer mudar o outro, né? A gente Uhum. gasta uma energia tão grande para tentar mudar o Sim, outro e que o outro sim. só muda se ele quiser mudar. Ninguém É, muda por ninguém. Ai, não. não, mas eu vou casar, mas eu vou ter filho, ele vai mudar ou ela vai mudar. Ninguém muda se ela não quiser, porque a mudança ela é dolorida. Quantas vezes você já falou aqui que você, fazendo esse processo seu de cura, de terapia, você não sentou e chorou? Eu também. Eu faço É. terapia já tem alguns anos. Quantas vezes eu paro, eu choro, eu me incomodo, né? Por quê? Uhum, Porque eu estou me curando, uhum. porque eu estou mudando. Exatamente. Se eu estava acostumada a ir aqui e de repente eu tenho que ir aqui, não vai ser É outro fácil. caminho. É. É outro caminho. E para você Uhum. fazer esse outro caminho, exige muito, exige disposição, exige constância, É. exige você. Quantas vezes eu tive que mudar a minha forma de agir e eu olhava e falava, eu não quero, será que eu estou fazendo certo? Será que estava acostumada com aquele padrão, né? Uhum, uhum. Então, assim, exige muito da gente e é muito dolorido. Mudar é dolorido. Então, o outro, ele só muda se ele quer o Tem um mundo do ponto outro. Com a importante energia, também, que eu queria qual? deixar, porque eu passei por isso e algumas podem passar também, que é a questão da humildade, né? Porque tem coisas que a gente é resistente. A gente aprende que existe um mecanismo de defesa e a gente se torna resistente à mudança. E isso prejudica muito a gente. Né? Eu sempre fui muito resistente a certas coisas, eu não aceitava, porque a gente pode ter o nosso senso de justiça, o nosso senso de verdade, mas a maneira que é comunicada, nós somos um relacionamento, pessoas se relacionam. Então, você pode estar com a razão, mas a maneira que você se comunica faz toda a diferença. Então, isso eu também gosto de ensinar, porque eu aprendi assim, como que eu vou me comunicar? Existem situações que é hora de, ó, espera. E é o que eu falei, quando você muda, o teu ambiente muda. Se no ambiente você vê que é hora de ficar calada, mesmo que você tenha com a razão, você pode ter certeza que o teu ambiente vai começar a mudar. Ou na hora de se comunicar, você se comunica de uma maneira diferente, pode levar um tempo, mas a pessoa em si, de repente, ela não muda, mas o ambiente vai mudar porque você está colocando limites, É, entende? é. Então a resistência também é muito importante. Eu queria pontuar isso, porque às vezes a gente fala, mas eu sofri, eu que estou sofrendo, eu que tenho problema, fizeram comigo. Sim, é verdade, respeito muito isso, e é verdade, é honesto, eu vivi isso. Só que eu também criei resistências por conta disso, e eu não queria aprender, eu não queria fazer, eu não queria Leva um tempo aceitar, né? também, né? Leva um tempo Sim. você aceitar algumas coisas. Eu confesso que eu falo isso por mim. Uhum. Muitas vezes, durante a terapia mesmo, eu falava assim, não, eu não concordo, ou não penso assim, mas É, hoje eu falo, eu vou pensar no assunto. exatamente. Hoje eu vou refletir sobre isso. E eu paro, eu penso, eu busco, né, refletir sobre o assunto, eu tento entender, se eu pensar de uma forma diferente, qual é o benefício que eu vou ter na minha vida, se eu agir de forma diferente, qual é o meu ganho, porque tudo tem perdas Uhum. e ganhos, né? Então, Exatamente. é muito importante, mas isso, como você falou, requer humildade. E humildade até para dar o primeiro passo de se conhecer, a dar o É, primeiro passo buscar, para olhar para reconhecer que dentro, para precisa. buscar, reconhecer que Exatamente. precisa, e E eu todos nós observei precisamos. no teu discurso agora que você, quando você começou a pensar, olha um exemplo que você já está dando para as mulheres, você está olhando para você, você está se olhando e descobrindo um novo caminho para a situação. Isso é o se olhar para dentro também, Quantas né? pessoas esses dias eu falei para uma menina de 22 anos, eu falei para ela assim, você pode tentar agir por esse caminho, fazer assim, assim e assim. Uhum, Ah, uhum. mas eu não concordo. Ah, às vezes eu penso no que você me disse, mas às vezes eu não concordo. A probabilidade
de daqui 10, 15, 20 anos a pessoa estar vivendo os mesmos ciclos, os mesmos problemas, os mesmos pensamentos e as mesmas dores, é muito grande se ela não parar agora, independente se você tem 20, 30, 40, 50 anos. Se você está passando por um momento e você se nega a olhar para si, se nega a buscar uma ajuda, se nega a se dar a oportunidade de se auto-questionar e mudar os seus padrões, como você mesmo disse, né? Mudar a direção. Converter. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos, pode ser que o seu ciclo continue o mesmo, seus problemas serão os mesmos, as suas frustrações serão as mesmas, porque as suas atitudes serão as mesmas. Mas As quando mesmas a coisas. gente olha, né, para a gente se dá essa oportunidade de mudar, a gente muda comportamentos, a gente foca na gente e a gente muda a gente mesma. E aí tudo muda ao nosso redor. E o ambiente muda, exatamente. E Eu o vivi ambiente 30 muda. anos nesse ciclo, você está falando sobre ciclo, eu vivi 30 anos nisso, mais 35 anos, né. Então, assim, quando eu descobri, eu comecei no início é muito difícil, a gente chora muito, a gente resiste muito, não quer, a gente quer imediatismo, a sociedade, não só mulheres, mas a mulher tem aquela questão da ansiedade, quer ver resultado rápido, né. A gente tem que olhar para dentro e se priorizar, a palavra também é essa, prioridade. Quais são as suas prioridades? Ah, eu quero ser mãe, mulher, profissional, tudo excelente nisso. Isso é bom, isso é bom, isso é honesto. Mas como você está sendo como pessoa? Eu, Cíntia, quem é a Cíntia? Você sabe quem é? Vou dar o meu exemplo. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, o que eu gosto, quais são os meus limites. Esse é o ponto. Quais são os seus limites? E aí sim você vai começar a pensar na Cíntia mãe, Cíntia profissional, Cíntia esposa, mas o indivíduo, pessoa, a identidade que é muito importante. E Cíntia, para a gente finalizar, qual é a mensagem que você deixa de resiliência para uma mulher que está aqui nos assistindo hoje? Qual é essa mensagem de inspiração, esperança que você deixa para essa mulher? Eu sei que não é fácil, né? Nós mulheres, nós somos bombardeadas de informações, de padrões, né? Nós temos a nossa bagagem, né? Sempre considere sim a sua bagagem. Você é uma pessoa criada por Deus, especial. Toda mulher tem a sua beleza. Eu creio que dependendo, eu me acho feia, mas qual é o padrão que você está usando para se comparar? A gente só se acha feia quando a gente usa um padrão alheio, né. Hoje eu aprendi a me gostar, a gostar da minha aparência e trabalhar a minha aparência também. Eu vou atrás daquilo que eu quero dentro da realidade do meu corpo. Então eu quero deixar para vocês mulheres que é possível sim, você se gostar, você ter a sua identidade, isso não é egoísmo, isso é saúde. A gente precisa buscar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional e espiritual dentro daquilo que você acredita, entende? Os padrões alheios, os padrões da família, os padrões da sociedade, mesmo que seja pelo bem que a gente ouviu, nos faz mal, porque cada um é um indivíduo. Cada um tem o seu próprio padrão. A resiliência é essa, é você conseguir identificar a tua situação, você ter uma pessoa de confiança para caminhar com você nessa jornada, porque realmente sozinha é muito difícil. Então escolha, eleja uma pessoa da tua confiança para caminhar com você e consegue lidar. Resiliência é isso, você vai aprender a lidar com a tua situação e superar a tua situação, ser transformada de dentro para fora. Você vai ver que a tua aparência vai mudar, o brilho dos teus olhos vai mudar, o teu cabelo vai brilhar, porque você está mudando por dentro, a tua emoção, aquilo que você vê em você está mudando. E eu ainda quero deixar uma mensagem aqui de esperança, mas também um desafio para você, que depois dessa transformação linda que você vai passar, você também vai compartilhar com outras mulheres. A minha intenção do meu projeto é esse, incentivar você a ser um agente transformador na vida das mulheres, porque nós precisamos. Eu tenho certeza que cada uma de vocês aqui que estiver assistindo tem uma, vou dizer só uma, hein? Dentro do teu hall de amizade, uma mulher que está precisando de ajuda. Então seja você. Comece por você. Se cuide, se trate e seja um agente de transformação também.
Cíntia, muito obrigada por todo esse Agradeço. conhecimento, né, que você compartilhou aqui com a gente, esse bate-papo super legal, que você É um prazer. mostrou assim, o quão resiliente você é, né, e toda essa transformação, sua humildade, não só em compartilhar isso com a gente, mas abrir também um pouco da sua vida, das dificuldades que você Uhum. enfrentou, que você superou, né, que hoje você está melhor que ontem e que amanhã você será melhor que hoje, e é assim que a Sempre. gente, né, busca sempre nossa melhora, e como profissional e como pessoa, Uhum. né, que é o mais importante, Uhum. é a É, mudança e a melhora da gente com a gente mesma, né? E as mulheres que exatamente. assistiram aqui, eu espero que vocês tenham se sentido abraçadas, acolhidas, que vocês veem que as dificuldades que vocês estão passando, vocês não estão sozinhas, né? É. Tem pessoas aqui dando exemplos também que já passaram por dificuldades. A gente ainda passa também por dificuldades, Uhum. mas quando a gente se abre, né, a mudar, a gente passa pelas dificuldades de uma forma um pouco mais leve, um pouco É. mais com mais esperança, né, com mais amor Uhum. próprio também. Então, Cíntia, Sim. agradeço muito a sua participação, muito Eu que obrigada pelo agradeço, foi seu um prazer. tempo, pela sua Muito feliz pelo seu disponibilidade. convite. Ai, obrigada, Cíntia, obrigada. Um beijo Obrigada, e querida. fica com Deus, fica com Beijo, você também, querida.